precisamos dar continuidade às atividades da Casa Imperial Nativista Brasileira, mesmo que seja do exílio, sempre propondo um sistema monárquico austero, democrático, propondo aos brasileiros a alteração do atual sistema republicano, né, que há mais de 131 anos tem causado muitas desigualdades sociais, muitas injustiças sociais, o empobrecimento da população, e o sistema monárquico é muito mais eficiente. Nós estamos promovendo aí, junto aos peruanos e os bolivianos também, que possam participar desse projeto, visando sempre que o Peru e a Bolívia se tornem uma província do Império da Gondwana Austral, o Império de Tahuantinsuyo, o Império do Sol, restaurado. Portanto, realmente nós estamos restaurando um canal. As raízes profundas do Brasil, as raízes profundas do nosso continente. Não necessitamos de uma reedição do Reino de Portugal para nada. Tendo em vista que a civilização Tiwanaku, que precedeu a civilização Inca, já tinha uma organização administrativa em Pumapunku há mais de 15 mil anos, com total conhecimento de astronomia, de física, de engenharia, de matemática, de medicina. Portanto, tínhamos uma civilização no nosso continente muito mais desenvolvida do que a civilização europeia. E a civilização Inca também, igualmente, era muito desenvolvida. Nós temos que resgatar isso, porque são as nossas raízes. Nós prezamos a nossa antropologia e a nossa ancestralidade. Rejeitamos qualquer influência de cultura judaica que não tem a ver com o nosso continente. Mesmo que seja judaica / cristã / católica, nós prezamos as influências da nossa ancestralidade, do nosso próprio continente. Em 1971, portanto, há 40 anos atrás, a Universidade Federal do Paraná revelou pesquisa coordenada pelo arqueólogo Igor Schmitz, que descobriu vestígios de uns 30 quilômetros de um antigo caminho batizado ainda no século XVIII pelo jesuíta Pedro Lozano de O Caminho do Piabiru. Era uma ligação entre os Andes e o Atlântico, coisa de uns 3.000 quilômetros, passando pelo Peru, Paraguai, Bolívia e Brasil. A história desse caminho, construída pelos indígenas sul-americanos, antes mesmo da colonização portuguesa e espanhola, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Passaram por aqui levas de tropeiros, de bandeirantes, de colonizadores espanhóis, de desbravadores portugueses e, sobretudo, levas e mais levas de povos indígenas como os Tupi-Guarani e os Gê. Durante milênios, os meus ancestrais, os seus ancestrais, os europeus e indígenas passaram por esse caminho. Isso torna o caminho de Piabiru um solo sagrado.
O Caminho de Piabiru é um dos mais conhecidos e discutidos pelos historiadores e ligava a costa do Atlântico Sul ao interior do continente. A trilha se estendia por aproximadamente 3.000 quilômetros e cortava São Paulo, Paraná, Bolívia e Paraguai. Rosana, o que é o Caminho de Piabiru? Bom, o Caminho de Piabiru é uma rota indígena composta de um conjunto de caminhos, todos eles leste-oeste. Ele tem umas características especiais. Presume-se que tenha cerca de 4.000 quilômetros, contando de Santa Catarina ao Chile, ao litoral chileno, onde os guaranis provavelmente chegaram a primeira vez, cerca de 4.000 quilômetros. Ele tem algumas características que não se repetem nesses 4.000, porque o Piabiru é como o meio ambiente que o cerca. A rota do Caminho de Piabiru foi aberta no meio da Mata Virgem e, segundo alguns historiadores, tinha 1,40 m de largura. A gente fala desse caminho no Brasil, a gente está falando de, vamos dizer, de rotas que não eram demarcadas tão explicitamente. Isso. Você sabia, você tem que chegar em tal rio, aí você pegava aquele rumo, um norte, e ia por aquele caminho, por esse rumo. Certamente que aqueles que tinham ido recentemente falavam de acidentes geográficos, aqui tem um pé de maçaranduba, lá tem uma castanheira. Você vai até encontrar... Isso, mais ou menos isso. Não era caminho batido, mas eram rotas onde as pessoas atravessavam, porque não precisava atravessar um rio grande, por exemplo. Entendeu? Então facilitava a vida das pessoas. Mestre, fala desses caminhos indígenas e o caminho de Piabiru, enfim, fala das utilidades desses caminhos. Bom, então uma dessas utilidades era o processo de troca. O Lévi-Strauss chamava de troca silenciosa, que era uma troca em que o grupo vinha, era quase uma troca ritual também, não é? Ele vinha, deixava os produtos aqui, o outro grupo vinha, deixava os seus produtos, retirava e eles ficavam barganhando ali em silêncio. O outro, motivos de ordem religiosa. Não é? Os guaranis viviam se deslocando permanentemente em busca de uma terra onde o milho cresce sozinho, onde as pessoas são fraternas, onde... tinha o caminho também pela questão das migrações também, não é? De você se deslocar. E tinha uma área, digamos, de perambulação que os índios usavam para sua casa. Então, construíam trilhas. Olha, eu acho que a principal utilidade era uma conexão do mundo dos índios do Atlântico com os índios do Pacífico. Os índios do Pacífico que nós estamos falando são basicamente os índios dominados pelos Inca, que vinham desde a Colômbia até o Chile. Havia uma linhagem, uma linha de povos que faziam parte do Império Incaico, que produziam cultura, produziam conhecimento, produziam uma arte específica que influenciava os que estavam na costa do Andes e depois da Amazônia e daqui para cá. O caminho do Piabiru, na verdade, a parte indígena dele, para mim é a mais importante. Porque os índios Guarani, esse povo tão belo, tão sacralizador de tudo, ele sacralizava este caminho pelo fato de ser um caminho que acompanhava o sol na terra.
Ou seja, eles olhavam para cima e eles viam o seu grande Deus, Quaraã, ou Quaraí, como a gente em português, né? Quaraí, que nasce no leste. Eles viam que este Deus fazia um caminho no céu e eles tentaram acompanhá-lo pela terra. Fazendo o mesmo caminho, acabaram chegando lá do outro lado. Claro, é onde o sol se esconde, é onde o sol se põe. Ele nasce nesse mar e termina no outro, no Pacífico. Em 1524, o caminho de Piabiru foi percorrido pelo português Aleixo Garcia, numa expedição integrada por 2.000 indígenas carijós. Eles partiram da ilha de Santa Catarina, percorrendo o caminho para saquear ouro, prata e estanho. O primeiro homem branco que os índios guaranis confiaram e contaram a história deste caminho sagrado, porque os guaranis não contavam para ninguém. Eles tinham este caminho de Piabiru como algo sagrado, algo ligado aos deuses, e não confiavam no homem branco. Então, o primeiro que eles contaram foi um sujeito muito interessante, de personalidade bastante atrativa, pelo jeito, chamado Aleixo Garcia. Ele foi, na verdade, gente, uma espécie de um Robinson Crusoe aqui da ilha de Santa Catarina. Ele naufragou aqui com alguns companheiros em 1516 aproximadamente e acabou vivendo com os índios. Ou seja, ele virou meio índio. E com essa confiança, depois de uns 7 anos, os guaranis finalmente chamaram Aleixo num cantinho, mostraram a ele nada mais, nada menos do que peças de ouro e de prata incas, aqui na ilha de Santa Catarina, peça inca. E disseram a ele que tinham, eles, guaranis, um caminho sagrado que levava muito longe, numas montanhas muito altas, frias, onde tinham umas cidades de pedra, onde tinham uns parentes indígenas que tinham roupas. O Aleixo Garcia, embora fosse um marujo, sem nenhum pedigree, esse náufrago, ele não tinha nenhum pedigree, digamos assim, de autoridade de nada, ele deve ter escutado antes a história do Eldorado. Desde a descoberta da América, falava-se desse Eldorado. Eldorado é uma antiga lenda narrada pelos índios aos espanhóis, na época da colonização das Américas. Falava de uma cidade repleta de tesouros e cujas construções seriam todas feitas de ouro maciço. Inclusive, a primeira viagem que foi feita pelo Rio dos Amazonas, que desceu o Rio Amazonas em 1540, 39 para 40, e que tem um relato belíssimo chamado La Nueva Descoberta del Rio de las Amazonas, que é o primeiro relato da descida. Eles foram motivados à procura desse tal de Eldorado, de encontrar esse reino onde havia tanto ouro que o monarca se banhava para tirar o ouro do seu corpo. O padre Antônio Vieira, que viveu no Pará em 1650, 50 e pouco, ele observou aquelas expedições de portugueses que iam buscar ouro. E ele escreve para o rei de Portugal, ele disse, o ouro que esses safados iam buscar era o ouro vermelho que circulava na veia dos índios, porque e isso deu até o título de um belo livro em inglês, The Red Gold, né, do John Hemming, explicando um pouco isso. Quer dizer, estava proibido naquela época as chamadas guerras justas, que eram predadoras, que eram invadir, mas os portugueses não podiam, um grupo de portugueses não podia se armar e dizer, nós vamos caçar índio, escravizar índio. Então, o que eles diziam? Nós vamos em busca do Eldorado, em busca do ouro. E saiu, e no caminho, eles atacavam os índios, aprisionavam e traziam prisioneiros. Não, eles nos atacaram, porque a lei dizia que se os portugueses fossem atacados, eles podiam aprisionar. Por isso, o padre Antônio Vieira diz, o ouro que eles queriam era o ouro que circulava na veia dos índios. O Eldorado serviu de pretexto. De pretexto para isso. Seguindo pelo caminho de Piabiru, o espanhol Alvar Núñez Cabeça de Vaca descobriu em 1542 as Cataratas do Iguaçu,
Mais tarde, os jesuítas batizaram esse caminho de Caminho de São Tomé, utilizando suas atividades de evangelização de indígenas na região do Rio Paraná. Este cabeça de vaca veio para tomar posse do Rio da Prata, capital Assunção. Como a ilha de Santa Catarina também era território espanhol, ele deu uma paradinha aqui porque ele queria ir para Assunção pelo caminho de Piabiru, pelo caminho de Aleixo Garcia. O cabeça de vaca varou de ponta a ponta e eles... Aqui América do Sul. Sim, eles são responsáveis por, da parte do europeu, por mapearem alguns caminhos que eram esses caminhos que já eram trilhados pelos índios, né? Então, eles foram capazes, aquilo que a gente estava conversando antes, de se apropriar desse conhecimento. Dessa informação, né? E de repassar, digamos, para a Europa um mapa desses caminhos. Agora, eles foram apenas 2. Existiram dezenas de cabeças de vacas e de Aleixo Garcias que digamos, devastaram o território, né? Anselmo, o caminho de Piabiru mostra bem o saber, o engenho e a arte do indígena brasileiro, não é? Com certeza. Ao contrário do senso comum, que geralmente dá muito pouca importância ao papel do índio na formação da nossa sociedade. O que dizia Darcy Ribeiro mesmo? Olha, o Darcy, enfim, ele é autor da tese das 3 raças, né? E todas as 3, na visão dele, exerceram um papel importante na formação da nossa sociedade atual. Os europeus, naturalmente, portugueses, o negro, mas também o índio. E ele trabalhou a vida inteira no sentido de mostrar que o papel do indígena na formação da sociedade atual foi muito relevante, muito relevante. Professor, foi o senhor que descobriu o caminho de Piabiru? Não propriamente eu que tenha descoberto, mas talvez tenha sido o primeiro a fazer um registro dele. E ele tinha características bem marcantes, era um caminho com mais de 1 metro de largura, com uma certa profundidade pelo uso, né? E eu comecei a percorrer esse caminho. É um erro chamar qualquer caminho indígena de Piabiru? As pessoas atribuem ao Piabiru, ao sistema Piabiru, qualquer vestígio de caminho que seja um pouco valado. Então, em pontos onde os índios não haviam traçado esse sistema de caminhos e houve necessidade de ocupação territorial, os próprios portugueses e depois os brasileiros abriram caminhos. Depois que o Piabiru começou a ficar um pouquinho conhecido, aparece muito na internet, as pessoas estão chamando todos os caminhos indígenas do sul do Brasil de Piabiru. Aí até transformaram em substantivo. Os Piabirus. Não, pelo que eu estudei, não é verdade. O Piabiru era um caminho específico, mesmo que fosse um conjunto, era uma rede específica com objetivo certo ou claro, com tamanho, direção certa, não era qualquer caminho. O nome, inclusive, Piabiru, ele tem, embora não tenha se definido ainda qual o significado dele, existem várias teses, mas o próprio nome Piabiru parece que tem tudo a ver com o sol. Alguns relatos contam que em 1531, Martim Afonso de Souza, fundador da Vila de São Vicente, enviou uma expedição que partiu da capitania de São Vicente, seguindo o caminho de Piabiru. Esta expedição desapareceu, chacinada pelos índios guaranis. De que forma, né, os colonizadores se aproveitaram desses caminhos? Na verdade, digamos, a genialidade dos portugueses está
no fato de que eles observaram como é que os índios Eles aprenderam com os índios. Então, por exemplo, quando fez o Tratado de Madrid, em 1750, que definiu as fronteiras entre Espanha e Portugal, de repente, Portugal, que só tinha um terçozinho, por causa do Tratado de Tordesilhas, expandiu em 2/3. E ele expandiu porque algum português tinha estado com algum povo indígena lá e disse, olha, pelo direito de utis possidetis, que é possui aquele que utiliza, que foi a grande manobra do grande diplomata brasileiro de Portugal, o Alexandre de Gusmão, foi a grande sacação que fez os portugueses triplicar o seu território. E nós também, brasileiros, herdamos dessa inteligência portuguesa e dessa expressão latina, utis possidetis, é dono aquele que possui, é dono aquele que tem posse, que está lá. E isso foi feito porque ele negociou com os índios. No século XVII, bandeirantes paulistas como Antônio Raposo Tavares trilharam o caminho de Piabiru para atacar as missões jesuítas. Certamente que esses bandeirantes, por exemplo, Antônio Raposo Tavares, que fez uma epopeia de viagens, né? Sabiam com os índios e seguiam caminhos, qual era o melhor rio. Não tinha memória escrita, mas tinha memória oral, né? Claro, acompanhava os índios uns dos outros, dizendo qual é o melhor caminho para atravessar um rio. Se você hoje sair daqui... É relevantíssima. É relevantíssimo. Se sair hoje daqui e ir até Rondônia, sem saber onde são os lugares para atravessar o melhor rio, com menos perigo de vida, você perde muito. Você cai no labirinto. Os europeus, quando eles aprenderam com os índios, eles tiveram sucesso. O Darcy Ribeiro diz uma coisa muito importante. Ele diz que se não existisse nenhuma sociedade, nenhuma cultura aqui no Brasil, seria inviável a ocupação do Brasil. Os europeus não teriam ocupado. Por quê? Porque eles não saberiam o que comer, como se comportar na floresta, não podiam se apropriar desses conhecimentos que os índios já tinham. Restam ainda em pontos isolados de mata e em algumas localidades partes desse caminho. Nos seus trechos mais difíceis, o caminho chegava a ser pavimentado com pedras. Em alguns trechos, era sinalizado com inscrições rupestres, mapas e símbolos astronômicos de origem indígena. No caso do Piabiru tem vestígios, né? Eu acho que porque foi mais batido. Depois vieram os jesuítas, esses caminhos foram reutilizados. Os bandeirantes utilizaram uma parte desse caminho. Então, algumas se sabiam, eu acho que há vestígios no Piabiru. Os arqueólogos tentam descobrir esses vestígios e parece que há sinais de que há vestígios sobre o Piabiru. Desses outros, nós não temos vestígio, porque passado tantos anos, porque na ocasião em que funcionava, foi quando chegaram os portugueses. Depois os portugueses meio que arrasou esse sistema todo de conexão. Depois dessa época, esse caminho de Piabiru teria sido abandonado ou ele foi usado posteriormente? Em grande parte, sim. Porque as pessoas que abordam esse tema, geralmente atribuindo a influência incaica, o sistema de caminhos, ou aos Tupi-Guarani, sistema de caminhos, que seriam rotas da procura da terra sem mal, da cultura Tupi-Guarani. Para o índio Guarani, o caminho do Piabiru tem uma ligação direta com a busca deles do paraíso, que é a terra sem mal, que fica tanto no Atlântico como no Pacífico e talvez até no coração da América, que é o Paraguai. Os caminhos que hoje são chamados coloniais, que se dirigem ao litoral, quer dizer, todos eles continuaram sendo usados desde que houvesse coincidência da intenção desse uso. As partes que não eram ocupadas, elas permaneceram em desuso, foram ocupadas pela floresta, como aquilo que eu encontrei em Campina da Lagoa em 1970.
A população hoje em dia ainda se interessa pelo caminho de Piabiru? Olha, é um tema que desperta interesse em geral da população. O problema é que é voltada para o misticismo, né? E todos que me perguntam sobre o caminho geralmente se referem aos incas, como se esses caminhos aqui estivessem associados com os incaicos. Não havia demarcações, mas havia mais ou menos, vamos dizer, um saber que passava de geração a geração, diz assim, como é o melhor meio de você chegar de um lugar a outro. É isso que você está falando? Isso, mas também, quer dizer, é um outro caminho que não é um caminho material, tangível, físico, que é esse caminho do saber, que são conhecimentos que eles tinham dentro das suas cabeças que passavam da tradição oral e que diziam, olha, com tal povo ia passando de geração em geração. Você pode buscar tal matéria-prima em tal lugar. E esse caminho é que eu acho que é importante também recuperar, esse caminho da sabedoria dos índios que estavam aqui. Caminho não existe mais, digamos, como fato concreto. Existem alguns pequenos vestígios ainda no Paraná, Santa Catarina, trechinhos, né? A maior parte dele foi destruído, mas o Piabiru existe como filosofia indígena, em busca dos deuses, de reencontro com suas divindades que estão aqui no Oceano Atlântico, que vão vir buscá-los, né, os índios, e os outros deuses deles que estão lá no fim do outro mar também. No ano em que o Peru comemora o centenário do descobrimento arqueológico de Machu Picchu, anunciado pelo americano Hiram Bryant, em 24 de junho de 1911, investigações recentes aguçam ainda mais a curiosidade em torno da civilização inca. Pouco a pouco volta a ganhar força a tese de que parte da rica herança do único Império das Américas foi levada a um rincão remoto chamado Paititi, onde permaneceria até hoje. Há muita controvérsia acerca do assunto, mas o historiador e geógrafo francês Thierry Jamin garante estar perto de desvendar o mistério. Segundo ele, o Vale de Laco, porta de entrada para a Amazônia peruana, guarda cidades ancestrais complexas unidas por caminhos incas, assim como o que há no Vale Sagrado, nos arredores de Cusco. Jamin explora a região do Laco há 13 anos e acredita que em breve poderá anunciar ao mundo uma grande descoberta na área do Santuário Natural Megantone. Ele está convicto de que o Eldorado Inca, cujas referências aparecem no texto do jesuíta André Lopes, escrito no século XVII, vai deixar de ser lenda para se tornar realidade. Um antigo mapa guardado no Museu de Cusco registra Coração de Coração, terra índia do Paititi, a cujas gêneses se chamam índios. Todos os reinos limitam com ele, mas ele não limita com nenhum. Há muitos anos vêm sendo encontrados indícios arqueológicos que sinalizam a existência do Eldorado Inca, diz Felipe Varela, especialista em cultura indígena, que há 15 anos percorre o Carpanã, a extensa rede de caminhos incas compostas por mais de 23 mil quilômetros. Atualmente afloram ainda mais evidências que falam de Paititi. Varela conduziu recentemente uma série de TV para o The History Channel, que conta a história inca de 4 episódios de 1 hora cada. Um deles foi dedicado a Paititi, e ele teve a oportunidade de sobrevoar a região onde as buscas avançam. Compreendi que existe na Amazônia muito mais riqueza do que ouro, as plantas medicinais, os animais e toda a matéria-prima ainda desconhecida. Enfim, uma rica fonte de vida, diz ele. Para o pesquisador peruano, seus ancestrais souberam interpretar tais riquezas
e, de quebra, ainda teriam escondido literalmente o ouro dos espanhóis. Os incas eram astutos e podem ter inventado o Eldorado para os europeus que, obcecados pelo ouro, vendiam até suas mães para obtê-lo. Conhecendo as dificuldades de se adentrar na floresta amazônica, incentivavam os invasores a seguir um caminho de morte, diz ele. Paititi refere-se à lendária cidade perdida localizada no oeste dos Andes, escondida em algum lugar remoto das florestas tropicais do sudoeste do Peru, norte da Bolívia e sudoeste do Brasil. No Peru, a lenda de Paititi gira em torno da história do herói cultural Yancarrí, que depois de fundar Quero e Cusco, recuou para a selva de Panchacola para viver o resto de seus dias na sociedade de refúgio de Paititi. Outras variantes da lenda dizem que Paititi era um refúgio inca na zona fronteiriça entre a Bolívia e o Brasil. Segundo algumas lendas locais, Paititi, ou talvez Eldorado, teria como capital uma cidade chamada Manoa, também conhecida como a Cidade dos Telhados Resplandecentes. Uma história passada pelos índios aos conquistadores espanhóis dizia que Paititi seria um reino encantado perdido em meio às selvas, outrora habitada por uma estranha raça de seres adoradores do sol, cujo nome seria Euapanomas, desprovidos de pescoços e cujos rostos ficavam situados à altura dos seus peitos, e os seus templos em imponentes palácios seriam ornados do mais puro ouro. Dizem lendas que o chefe supremo desta civilização seria um homem conhecido como Eldorado, dotado de aparência resplandecente, cujas vestes e até mesmo o próprio corpo seriam recobertos de ouro, ornados ainda pelas mais belas e valiosas joias, segundo descrito pelo historiador Fernández de Oviedo em 1535. Em 2001, o arqueólogo italiano Mario Polia descobre o relatório do padre Andrea Lopes nos arquivos dos jesuítas em Roma. Este relatório falava acerca da misteriosa cidade de Paititi, ou talvez Eldorado, um reino perdido situado nos lados inexplorados das florestas peruanas, na região abrangida pelas densas e hostis selvas amazônicas. Segundo este relatório, os missionários jesuítas daqueles tempos, liderados pelo padre André Lopes, teriam encontrado Paititi ou Eldorado, segundo descreveram, uma cidade adornada de ouro, prata e pedras preciosas, e pediram então a devida permissão ao Papa para evangelizar os seus habitantes, o que foi de pronto negado e abafado pela Igreja Católica, escondendo ainda a sua localização, de modo a evitar uma corrida de ouro no local e ainda uma eventual ocorrência de histeria em massa. Seguindo antigos mapas, além dele outros exploradores, tais como Jiménez de Quesada, Gonçalo Pizarro e até mesmo o inglês Walter Raleigh, também tentaram encontrar Paititi, todos porém sem sucesso e tendo pago alto preço, mortes em massa, doenças, desaparecimentos misteriosos de milhares de homens, ataques de tribos ferozes, etc. Circunstâncias estas que redundaram no total fracasso das suas ousadas expedições, impedindo-os, assim, de alcançarem o seu ambicionado objetivo. Paititi então foi esquecida, caindo no mais puro domínio das lendas, lendas cujo simples nome resultava no deboche e no escárnio por parte dos tradicionalistas ortodoxos da história e da arqueologia. Mas neste particular, é bom voltarmos à história e sempre nos perguntar: até que ponto as lendas seriam mesmo lendas? Tudo então nos leva a crer que de fato muitos velhos mistérios perdidos e esquecidos em meio à vastidão das selvas amazônicas, as quais se estendem por milhares de quilômetros e atingindo os atuais territórios de vários países, todas as partes norte, nordeste e noroeste do continente sul-americano, são realmente fatos sustentáveis segundo os vestígios que temos.
Imagens feitas por satélites nos mostram que existem mesmo por lá uma profusão de antigos monumentos e velhas ruínas, cuja origem ainda nos é desconhecida. Tudo isso em locais remotos, matas virgens e inacessíveis, nas quais o homem jamais colocou os seus pés. Nesta foto, próxima à fronteira do Brasil com o Peru, podemos ver uma série de pirâmides alinhadas. Pode não se tratar de Paititi, sendo possivelmente a misteriosa Akakor, ou ainda um indicativo de sua localização ou proximidade. A cidade perdida dos antigos deuses, a qual não deve ser confundida com a primeira, Paititi ou Eldorado, pois, segundo os vestígios encontrados através de muitas pesquisas e explorações que se dão há muito tempo, são coisas bem distintas entre si, uma vez que existem muitas outras ruínas espalhadas pela vastidão da floresta amazônica, que seguem curiosamente rumo ao oeste do continente sul-americano. Ao contrário do que geralmente se afirma, existem fortes indícios de que tais ruínas sejam, na verdade, não incas, e sim pré-incas, uma misteriosa civilização que os precedera, dando origem a esses povos que seriam posteriores a essas culturas, seguindo do leste para o oeste, desde o interior da floresta amazônica, do Atlântico em direção ao Pacífico, tendo se estabelecido em terras que hoje pertencem ao Peru, Bolívia e Equador, e chegando até mesmo na América Central. Verdadeiramente nada sabemos sobre o mais remoto e ainda obscuro passado dessas civilizações. Antigas tradições nos dizem que os deuses vieram de longe e se estabeleceram onde hoje é a imensa floresta amazônica e depois partiram de volta às suas origens. As ruínas e colossais redes de túneis, bem como as imensas galerias subterrâneas deixadas por esses povos, ainda estão lá, em Acaim, Acanins e Akakor, habitando apenas no imaginário de muitos, sendo transformado em lendas com o passar do tempo, mas um dia certamente se revelarão à humanidade. Puxaro, um nome pouco conhecido, uma região peruana que se situa a 40 quilômetros de Cusco, repleta de grandes mistérios e que, no entanto, viriam a fornecer a chave para aquela que seria uma das maiores descobertas arqueológicas do século, a qual possibilitaria de modo contundente provar aos céticos que as lendas nem sempre são mesmo lendas e, portanto, deveriam ser encaradas mediante uma visão mais ampla, com respeito e seriedade. E foi precisamente lá, em Puxaro, que arqueólogos se depararam com algumas pistas muito consistentes, indicando que, para mais além daqueles misteriosos lados, existiria mesmo alguma coisa muito grande, perdida em meio à vastidão das selvas impenetráveis e hostis. Os chamados petróglifos de Puxaro, por exemplo, continham estranhos símbolos e sinais, indicando uma localização situada mais adiante de onde poderia ser encontrado o tal misterioso reino que seria Paititi, uma vez que as pistas encontradas em Puxaro eram por demais significativas. Notadamente, uma imagem de serpente fazendo uma clara alusão ao curso de um certo rio situado mais além e cuja direção e curso conduziriam à cidade perdida. Era mesmo uma espécie simbólica e muito sutil de mapa, e até mesmo muito possivelmente indicando o formato da disposição arquitetônica da antiguíssima cidade perdida. E o curso do rio indicado teria sido exatamente o imenso rio Madre de Dios. Tudo fazia sentido. Em 30 de junho de 2002, uma equipe composta por pesquisadores argentinos, poloneses, italianos, russos e peruanos partiu em busca da lendária Paititi, a Cidade Dourada, na qual se acredita que os incas teriam escondido dos conquistadores espanhóis seus fabulosos tesouros. Seguindo, pois, as antigas pistas, as buscas se concentraram na região da Amazônia peruana, mais precisamente ao longo do rio Madre de Dios, que serpenteia entre as altas montanhas, cruzando uma região inóspita, e está situado em território peruano, na região amazônica, já nas proximidades da fronteira com o Brasil. A misteriosa cidade perdida, que seria a lendária Paititi, teria sido o último refúgio do povo inca na sua fuga dos conquistadores espanhóis, na tentativa de fundar um novo império em substituição ao que haviam perdido, e para onde teria sido levado o que restou dos seus imensos tesouros. Foi exatamente nesta região, seguindo todas as consistentes pistas ignoradas por muitos, que Jacépelcavet e a sua equipe se atreveram a desafiar os perigos da jornada em busca da misteriosa Paititi. Adentrando em uma densa, hostil e assustadora região montanhosa ao longo do rio Madre de Dios, a 105 km a nordeste de Cusco, região andina em uma altitude de 1000 metros, os exploradores encontraram finalmente aquilo que tanto buscavam:
as misteriosas ruínas, não oficialmente identificadas, engolidas há séculos pela selva, a antiga Paititi. Nada mais restava do que escombros, ruínas portentosas, perdidas no tempo, e que, todavia, ainda denotavam a sua antiga exuberância e pomposidade. Todas marcas indiscutíveis de um passado perdido, outrora glorioso, e que foi por muito tempo considerado meramente uma lenda. Hoje, naquela solitária região, muitas dessas ruínas acham-se soterradas, sobressaindo aqui ou ali imensos blocos rochosos. Mas seria mesmo essas as ruínas do tão famoso Eldorado? Neste caso, onde estaria o ouro e todos os tão sonhados tesouros? Havia, porém, algumas coisas a mais em meio a tais intrigantes muralhas e velhas ruínas. Seria mesmo estas ruínas o antigo Eldorado? Possivelmente que sim, uma vez que no local ainda foram achados pelos exploradores magníficos trabalhos elaborados do mais puro ouro. Quem sabe não sejam esses os restos do ouro e das valiosas pedras preciosas que os antigos conquistadores espanhóis tanto buscaram em vão. Apenas uns poucos e muitos claros sinais de que muita coisa ainda deve existir por lá, notadamente no subsolo e nas possíveis câmaras subterrâneas de Paititi, uma vez que, de acordo com todas as evidências, os grandes segredos do passado das Américas estão mesmo situados no seu ainda inexplorado subsolo. A busca da verdade deve continuar sempre, pois é tudo mesmo como Joseph Palcavet afirmou, grifos nossos. Agora estamos na pista de uma concreta realidade, não muito longe do local onde os últimos incas provavelmente fundaram o seu derradeiro refúgio e onde esconderam os seus fabulosos tesouros em ouro durante a invasão espanhola no ano de 1532. Localizamos uma região montanhosa com edificações de uma civilização pré-inca cobertas por uma vegetação luxuriante e sobre um lago, abaixo do qual, presumimos, existe um labirinto de cavernas e túneis. Algo que, por sinal, também faz sentido, uma vez que os especialistas russos que tomaram parte na expedição, usando radares de prospecção subterrânea, GPR, confirmaram a existência de uma rede de cavernas e túneis abaixo do lago local. Um lago sagrado que as velhas lendas e tradições, aliás, categoricamente afirmavam fazer parte do complexo de Paititi. Está comprovado que na América do Sul há uma colossal rede de túneis subterrâneos e que se estende por mais de 800 quilômetros através dos vários países, percorrendo ruínas de extintas culturas. E isso apenas na parte conhecida, sem levarmos em conta o que mais poderia haver na imensa floresta amazônica brasileira, de onde provavelmente eles tenham um ponto de partida. Nota-se que há uma espécie de trilha que conduzia às mais distantes regiões amazônicas. A 40 quilômetros das ruínas de Cusco, onde uma galeria de túneis foi encontrada, está situada também Puxaro. A partir daí, temos Cusco e sempre a nordeste, mais 105 quilômetros, temos Paititi. Depois temos Paratoari e mais além, a vastidão da densa e hostil e inexplorada floresta, onde dizem as lendas estariam situadas Acacor, Acaim e Acanis, as três cidades perdidas dos deuses, e, ao que tudo indica, bem no sentido contrário ao que se pensava, uma antiga migração da direita para a esquerda, desde o Atlântico, portanto da Atlântida, rumo ao oeste, atingindo assim o atual território da América do Sul, geograficamente correto, geometricamente lógico. Quer tenha sido a misteriosa Paititi ou não, aquilo que os seus intrépidos exploradores trouxeram à luz foi realmente uma cidade oficialmente desconhecida e perdida, servindo como exemplo e simultaneamente como uma grande lição de humildade para todos aqueles que se julgam acima de todo conhecimento e acima de toda a verdade, pois agora mais do que nunca, nesses tempos maravilhosos das grandes revelações, os ecos de um passado distante e esquecido reverberam muito mais forte e se agitam, colocando por terra muitas convicções e crenças ultrapassadas, até agora consideradas intocáveis, bem como imunes a quaisquer tipos de críticas ou contestações por terra. A verdade, portanto, de uma forma ou de outra, sempre prevalecerá, e aqueles que a desprezam um dia diante dela, submissos a toda sua grandeza, forçosamente terão que se curvar e aceitá-la. Atualmente, os movimentos bragancistas, os movimentos avisistas defendem Dom Luís Gastão de Orleans e Bragança para imperador do Brasil e Dom Antônio César Lisboa de Avis. O Min e o Milby discordam porque
durante mais de 44 mil anos, os povos da Gondwana Austral, a qual é o nome verdadeiro do nosso subcontinente, batizado ou rebatizado de América do Sul. Portanto, os aborígenes gondwanos austrais nunca precisaram, pessoal, de governantes oriundos de outros continentes. Sempre tivemos os nossos próprios governantes, inclusive por volta do ano 1533, a quando da invasão dos Cavaleiros Templários e da Ordem dos Jesuítas, a Companhia de Jesus, através de militares do Reino da Espanha, do rei Carlos, chefiados por Francisco Pizarro, na banda oeste da Gondwana Austral, havia um imperador legítimo regional que abrangia todo o território do Equador, sul da Colômbia, Peru, Baixo e Alto Xingu, Amazônia brasileira, quase todo o Chile, todo o noroeste argentino, toda a região do Acre brasileiro e toda a Bolívia, um vasto e poderoso império com cerca de 20 milhões de habitantes, com cerca de mais de 200 idiomas, com um parlamento na cidade de Cusco, com posições no Oceano Pacífico, como Ilha de Páscoa, Ilhas da Melanésia, entre outras. Um império que não praticava a escravidão, portanto, em tese, o Brasil tinha um imperador legítimo, da casta dos chocolates, e teve em Atahualpa I, o seu antepenúltimo imperador. Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Chile. E com a imposição do rei Carlos da Espanha, do Papa Clemente VI, do Vaticano, da Igreja Católica, com a imposição do rei de Portugal, através da bula papal, diversas, que dava aos portugueses o direito de escravizar, subjugar os povos da Gondwana Austral, a religião europeia, a religião católica, e impor a bandeira da Ordem Cavaleiros Templários. Aquela bandeira branca com uma cruz de malta vermelha foi implantada, né, no solo da nossa Gondwana Austral, mais precisamente na região da Bahia, e os nossos gondwanos austrais tiveram que aceitar, pessoal, porque o direito reside na força, e esses europeus, esses portugueses, trouxeram lanças de aço, espadas de aço, armas posteriormente de fogo, né? Cavalos, animal que desconhecíamos. Isso subjugou os nossos povos, né? Que diante dessa situação de inferioridade militar, né? Bélica, foi facilmente escravizado, facilmente subjugado, teve que se converter à religião católica. O resto é história. Nós sabemos que Portugal implantou a cruz templária em todo lado
e atualmente até nas nossas bandeiras históricas, em vários brasões reais e alguns símbolos até mesmo da República. Contém o símbolo da Cruz Templária, que é uma ordem política e militar a serviço da nobreza negra veneziana para angariar riquezas no mundo todo e implantar sua cultura pela força e enriquecer os cofres do antigo Reino de Portugal, do Vaticano e do Reino de Espanha, pessoal. É disso que se trata também a Companhia de Jesus, militar e política, para subjugar, escravizar os gondianos austrais, saquear, surrupiar, obter toda a riqueza possível e possessões, terras para a Santa Sé e para os reinos de Portugal e Espanha. É disso que se trata. Essa foi uma bula papal do Papa Clemente, a Bula Diversas. Portanto, como eu disse, o Estatuto da Casa Imperial Nativista Brasileira está sendo elaborado, bem como a letra do hino imperial, e a melodia belíssima será entregue a um profissional da área de música. Portanto, será um hino majestoso, poderoso, digno de um império que nasce na Gondwana Austral no século XXI, um império de mais de 55% do território do continente, um império bioceânico, tendo em vista que através do Tratado de Lima e o Tratado de La Paz selaremos a adesão do Peru e da Bolívia ao império. Portanto, acesso soberano ao Pacífico, um espaço vital para o império da Gondwana Austral tropical. Anauê.